Olá, pessoal. Meu nome é Samira. Eu sou formada em farmácia, mestre em ciências da saúde e doutora em bioquímica. E eu tô aqui para falar um pouco hoje sobre vida acadêmica, sobre ciência, artigos e coisas do tipo. Bom, eu fiz faculdade de farmácia, e a faculdade foi excelente para me dar uma ótima noção de química, de bioquímica, de instrumentalização, de experimentos. Então, a minha faculdade me deu uma base muito boa para seguir para o mestrado e doutorado. Eu nunca pensei em fazer mestrado e doutorado. Quando eu entrei na faculdade, essa não era a minha aspiração de jeito nenhum. Eu não sabia ao certo, né, o que eu queria fazer depois do fim da faculdade. Eu pensava sempre em indústria, né, queria ir para a indústria, enfim, mas era uma ideia do começo da faculdade. E eu acabei entrando nessa história, digamos assim, de ciência e academia, graças a dois professores que foram muito importantes na minha graduação. Então, o primeiro era um professor de odontologia, que tinha uma bolsa de iniciação científica e precisava de um aluno para trabalhar com ele. Então, eu fui trabalhar com esse professor e ele me ensinou muitas coisas, como, por exemplo, ler um artigo e saber que esse artigo é confiável ou não, saber como absorver as informações daquele artigo e julgar se é bom ou não. Porque até então eu achava que é artigo científico, perfeito, maravilhoso, tudo certo. Então ele me deu muito essa noção, né? Mas antes dele veio um professor da faculdade, um professor da farmácia, uma pessoa a quem eu sou eternamente grata, né? Que foi a pessoa que realmente me abriu as portas do mundo científico. Então esse professor, ele me chamou para trabalhar com ele nos experimentos do doutorado dele. Então eu ajudei ele, né, a fazer os experimentos do doutorado. Então ali eu tive início no contato com a pesquisa, né? A gente trabalhava com pesquisa lá durante a graduação. Então foram duas pessoas que me abriram os olhos e que me iniciaram, digamos assim, nesse mundo da ciência com a iniciação científica. Então, se você pensa, né, em seguir carreira acadêmica, em ser pesquisador, em ser cientista, é legal que você procure algum projeto de iniciação científica para você trabalhar durante a faculdade. Então, eu trabalhei um bom tempo sem receber nada. Para mim, isso não era um problema, né? Eu gostava mesmo, era de estar ali naquela experiência. E na segunda experiência, eu tinha uma bolsa de iniciação científica. Então, eu me sentia assim, nossa, né? Que delícia, eu tenho uma bolsa para trabalhar. Então, você pode trabalhar voluntariamente ou você pode trabalhar com uma bolsa. Mas não vá para a iniciação científica só por causa da bolsa, gente. É muito pouco dinheiro para muito trabalho. Então, se você não gosta, não vá. Deixa para lá, né? Porque você vai trabalhar muito mais e ganhar muito menos do que se você fosse, por exemplo, fazer um estágio profissional. Então, realmente é uma coisa para se pensar aí nesse sentido. Mas vale muito a pena. Eu aprendi demais, eu tive assim um background muito importante para eu ir pro mestrado. Então, quando eu terminei a faculdade, né, eu colei grau no meio do ano. Então, eu colei grau dia 18 de agosto, me lembro até hoje. Vou falar o ano não. E depois disso, né, no final do ano, eu prestei a prova para o mestrado, mas nesse período, né, entre o fim da faculdade e prestar a prova do mestrado, eu fui avaliar, né, o que eu queria fazer, onde eu poderia ir. E no final da faculdade, eu tive uma experiência muito importante, que foi fazer um curso de inverno lá na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Então eu vi que tinha um anúncio, né, desse curso de inverno, que você poderia se inscrever. E eu, né, uma pobre, quase formada farmacêutica, jamais imaginei que eu seria selecionada para ir para a USP de Ribeirão Preto fazer o curso de inverno. E eu fui selecionada, e eu quase morri do coração, chorei muito, né? E fui. Então eu passei 10 dias em Ribeirão Preto fazendo esse curso de inverno.
Que hoje, né, com o passar da carruagem, eu entendo que é, na verdade, uma propaganda dos cursos de pós-graduação, estrito sensu, né, de mestrado e doutorado, para você entrar na faculdade. Então, você vai lá, faz essa experiência, né, faz uma espécie de estágio e conhece todas as linhas de pesquisa daquela faculdade, daquela pós-graduação, para você ver se você quer ir para lá. E eu queria muito fazer um mestrado lá com um professor específico, né? Eu queria trabalhar com a área de imunologia e aí eu queria fazer o meu mestrado com esse professor. Só que ele me respondeu dizendo que ele estava se aposentando e que ele não iria mais aceitar alunos de pós-graduação. Então eu fiquei muito triste, né? E falei, bom, se for para fazer qualquer coisa, eu não vou sair daqui e ir para lá para fazer qualquer coisa. E aí eu acabei dando uma olhada nas linhas de pesquisa que tinha na UFMT. E também, né, o meu professor da iniciação científica, ele me deu alguns direcionamentos, né, de quem ele achava que eu deveria procurar. E eu procurei uma linha relacionada à bioquímica, que era a que eu achava mais interessante do meu ponto de vista, né? E aí eu fui conversar com a professora Nair Honda Kawashita, que foi um anjo na minha vida, foi uma pessoa maravilhosa. Ela faleceu, eu falo que é recentemente, mas é porque, né, a emoção é sempre presente. E a professora Nair, ela disse assim, eu vou te aceitar porque você já sabe trabalhar com ratinhos. Aí eu falei, tudo bem, então obrigada. E ela me aceitou e eu fiz a prova. Então, para entrar no mestrado lá na UFMT, na linha de cirurgia, nutrição e metabolismo com a doutora Nair Honda, eu fiz uma prova escrita. Em alguns programas de pós-graduação, eles não pedem uma prova escrita, eles pedem um projeto. Você escreve um projeto, apresenta esse projeto e eles dizem se condiz ou não. Na minha situação, né, no meu caso, eu não escrevi um projeto, mas, quer dizer, tinha que ter um projeto, mas a forma de ingresso era a prova escrita. Então eu fiz a prova, passei na prova e iniciei no mestrado. Gente, quando você entra no mestrado, você vai fazer duas coisas. Você vai cursar disciplinas que são chamadas, que contam, né, como créditos. Então você tem tantos créditos para cumprir durante o mestrado. Então você tem que fazer disciplinas, né? Você tem que assistir aula, fazer tarefa, fazer trabalho, tudo, né, normal. E você tem que desenvolver um projeto de pesquisa. Isso, né, eu tô falando da área da saúde, que é a minha área. Então você faz as disciplinas e faz os experimentos que vão resultar no seu trabalho. Então, assim, lá do meu mestrado resultou este trabalho aqui, que é basicamente um livro, né? Então, esse trabalho é o meu trabalho, é a minha tese de mestrado. Essa tese aqui deu origem a um artigo científico de 9 páginas. Então, uma tese que tem, sei lá, muitas páginas, quantas páginas tem aqui? 70 páginas, né? Uma tese de 70 páginas virou um artigo científico de 9 páginas. Então, assim, você tem que escrever um trabalho e você tem que publicar esse trabalho. Tem pessoas, por exemplo, que conseguem publicar mais de um artigo resultante do seu trabalho, mas o tempo do mestrado ele é um tempo muito curto. Então, você só tem 2 anos para fazer as aulas, desenvolver o projeto de pesquisa, aprender a pensar cientificamente, porque no mestrado a gente é muito cru, né? A gente é muito marmota e a gente pedala muitas vezes, né? Você tem que aprender a fazer os experimentos, você tem que aprender a interpretar os resultados. Então, é bastante coisa para pouquíssimo tempo. Por isso que eu acho que tem muita gente que termina o mestrado traumatizado, né? E não quer mais ir para o doutorado. Então, quando você decide ir para o mestrado, você tem que ter ciência de que você tem pouco tempo e muito trabalho para fazer. A minha orientadora, o que faz um orientador do mestrado? Ele pode destruir a sua vida sem falsa hipocrisia aqui, né? Não existe falsa hipocrisia, mas sem hipocrisia aqui. Tem muitos orientadores que dificultam muito a vida do aluno. Eu tive a graça de fazer o mestrado com a professora Nair
Então, como é que funcionava? Eu fazia o experimento, mostrava para ela os resultados e ela me dizia, a gente discutia o que significava aquilo e o que poderia ser feito em seguida. Então a gente estava sempre discutindo os resultados que eu tinha obtido com o que eu deveria fazer depois para ir complementando esses resultados. E eu também fiz uma parte dos meus experimentos lá em Ribeirão Preto. E foi uma coincidência mesmo, porque quando eu fui a primeira vez no fim da faculdade, eu não conhecia a professora Nair, também não conhecia a doutora Isis, que foi a minha orientadora do doutorado. E aí, durante o mestrado, né, eu fui fazer os experimentos lá, mas dessa vez no laboratório da doutora Isis. Então, eu passei bastante tempo lá, né, fazendo os experimentos. E esses experimentos geraram resultados não só para mim, como para outros alunos também. E depois disso, né, eu tive, então, a produção da minha tese de mestrado. E depois que você termina a sua tese, que você defende o seu mestrado, você apresenta isso para uma banca, você é submetido a diversas perguntas, você é aprovado no seu mestrado. E aí, assim, tem vários programas programa, no caso, seria, né, a pós-graduação, onde você vai fazer esse mestrado. Cada uma tem as suas próprias regras. Mas, geralmente, para você pegar o seu diplominha de mestre, você precisa submeter esse artigo a uma revista ou já ter esse artigo publicado em uma revista. Tem muita gente que termina o mestrado e não publica o artigo. Isso é ruim para a pós-graduação, porque esse livrão aqui não vai chegar, por exemplo, num cara lá no Canadá que está pesquisando a mesma coisa que eu. Então, a maneira de você divulgar o que você fez na sua pós-graduação, stricto sensu, é publicar isso em uma revista. Porque as revistas dão visibilidade para o artigo que você escreveu, para o trabalho que você fez. Então, de uma tese, nasce um artigo, e esse artigo é o que vai divulgar o seu trabalho para outros pesquisadores no mundo inteiro. Depois que eu terminei o meu mestrado, né, eu fiquei um tempo trabalhando, fui dar aula, né, no mesmo local onde eu trabalho hoje, e eu fiquei 2 anos trabalhando. Aí eu falei, eu não tô aprendendo nada, eu tô estagnada, eu não quero ficar assim. E aí eu fui falar com a professora Nair sobre o doutorado. E eu disse pra ela que eu tava em dúvida se eu ia pra fora, se eu ficava aqui, e ela me deu, né, um conselho importantíssimo, que foi basicamente um chute na bunda para eu ir atrás do que eu queria. Então, na hora, eu me lembro que eu fiquei um pouco magoada com ela e tal, mas depois eu entendi, né, o que ela fez por mim. E aí, eu também fiz uma prova em Ribeirão Preto. Então, para o doutorado em bioquímica, eu fiz uma prova escrita. Mas assim, gente, todas as vezes que você quiser fazer uma pós-graduação stricto sensu, um mestrado e um doutorado, a primeira coisa que você tem que fazer é o namoro com o seu possível orientador. Então, você vai procurar um professor que você queira trabalhar naquela linha de pesquisa que ele apresenta, e se ele disser que te aceita, aí você vai fazer a prova, porque você não pode fazer a prova e não ter um orientador que vai te acolher depois. E também, gente, é muito importante você saber quem é aquele orientador. Então, antes de entrar para o doutorado, eu conversei com pessoas que eram e que foram alunos da minha orientadora para ver qual era o perfil dela, como é que ela trabalhava e se isso seria bom para mim, porque você precisa saber que você vai passar 4 anos trabalhando com aquela pessoa. Então, o que você aceita, o que você não aceita. E a gente sabe que nas grandes universidades, né, tem muitos professores que são figurões, que são estrelas, que dificilmente você vai conversar com ele, mesmo sendo aluno dele, que são pessoas muito inacessíveis. Então, assim, é muito importante você pensar nessas coisas na hora de escolher o seu orientador de mestrado e de doutorado também. Então, assim, a doutora Isa é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sempre me deu muita autonomia e sempre me acolheu não só como aluna, mas como pessoa também, porque quando a gente mora longe de casa, longe da família, isso é uma coisa que também pega bastante. Então, eu entrei no doutorado, fiz muitos experimentos aí durante o meu doutorado
E eu passei 6 meses no Canadá, na Universidade de Guelph, fazendo uma parte do meu doutorado. A gente chama isso de doutorado sanduíche. Então, durante o meu doutorado lá na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, eu entrei em contato com o professor lá do Canadá, né, o professor David Wright, e falei para ele que eu queria fazer, né, uma parte do meu doutorado lá, e ele me aceitou. Então, como é que isso funciona, né? Você tem um programa de doutorado sanduíche, então você se inscreve nesse programa e se você for aceito, você vai receber uma bolsa pelo tempo que você pediu. Quero passar 1 ano no sanduíche, quero passar 6 meses no sanduíche. Então, eu passei 6 meses, né? Foi a minha escolha esse tempo. E aí você recebe passagem, ajuda de custo e uma bolsa para você viver lá. Então, eu fui daqui do Brasil para lá com dinheiro do Brasil. Só que todos os experimentos que eu fiz, todos os reagentes, todo o material que eu utilizei foi custeado pelo laboratório do professor do Canadá. Então, ele não me pagou para trabalhar, mas ele me deu todas as condições para trabalhar. E durante esses 6 meses que eu passei lá, eu tive a sorte, não sei se a palavra é essa, mas enfim, a gente conseguiu publicar um artigo no meu nome com esses experimentos que eu fiz lá, e também tive o meu nome num artigo de uma outra aluna que eu ajudei enquanto eu estava lá. Então eu publiquei um artigo nesse período que eu estive no Canadá. Terminei, né, o meu período de sanduíche, voltei para o Brasil, e aí eu tinha mais 1 ano de doutorado, e eu finalizei o meu doutorado em 2016. Então, finalizado o doutorado, né, eu tentei submeter um projeto de pós-doc para lá em Ribeirão mesmo. Eu queria ficar em Ribeirão, mas não deu certo. E eu tinha também enviado um projeto de pós-doc no exterior. Porque na época, né, tinha um edital do PNCQ ou da CAPES, do PNCQ, eu acho, aberto para fazer o pós-doc fora. E eu ia fazer o pós-doc fora, eu fui aprovada, minha bolsa foi aprovada. Só que aí, aos 45 do segundo tempo, eu falei, tô cansada de ser bolsista, tô cansada de viver contando moeda, quero trabalhar, quero ter dinheiro, quero comprar um carro, quero ter uma casa, quero ter uma vida. Então, eu desisti, né, dessa bolsa de pós-doc. Então, já estava aprovado, estava tudo certo. Eu tinha conversado com uma professora lá em Portugal, que era uma professora, nossa, tinha um trabalho muito incrível. Mas, deu umas 9 horas assim e eu desisti. Também eu estava com um problema de saúde, que eu não sabia se era grave ou não, enfim. Mas a motivação principal era, eu preciso trabalhar, né, e tô cansada de ser bolsista. Bom, do meu doutorado nasceu esse outro livreto aqui, que também virou um artigo científico posteriormente. Então, assim, gente, por que eu tô contando essas coisas todas pra vocês? Nossa, 18 minutos pra chegar onde eu pensei que eu queria. Eu vivi 3 mundos completamente diferentes. Então, eu fiz o mestrado em Cuiabá, eu fiz o doutorado em Ribeirão Preto, na USP, e eu fiz uma parte do meu sanduíche numa universidade no Canadá. E são 3 mundos completamente diferentes. Em que sentido? Gente, para você fazer um artigo científico, você tem que fazer experimentos. Para eu fazer um experimento, eu preciso de material, eu preciso de equipamentos, eu preciso de espaço físico. Se eu vou trabalhar com animal, eu preciso de animal. Se eu vou trabalhar com humano, eu preciso de amostra de humano. Eu preciso escrever esse projeto e enviar para o comitê de ética, porque você não pode fazer uma pesquisa científica sem ter aprovação do comitê de ética. E aqui em Cuiabá, você tem poucos recursos, você tem poucos equipamentos, mas a gente tem muita criatividade e muita vontade de trabalhar. Eu me lembro até que quando eu estava no mestrado, eu fui apresentar o meu trabalho num congresso e um avaliador virou para mim e falou assim, mas vocês conseguem publicar lá no Mato Grosso? E eu fiquei assim muito indignada, porque eu falei assim, não consigo não, eu tô aqui fazendo figuração, tô aqui apresentando resultados falsos. Então a gente tem aqui no Mato Grosso e em vários outros estados, né, você tem uma grande dificuldade, por quê? Gente, insumo de pesquisa são materiais caros,
Muitas vezes você tem material que é importado e que demora para chegar e que a conservação dele às vezes não é adequada. Equipamentos que são às vezes muito caros e aí você não tem como fazer determinado experimento porque aquele equipamento é caríssimo e não tem como comprar. Porque um laboratório de pesquisa, ele vive de dinheiro de projeto. Você escreve um projeto, geralmente é um projeto grande, que envolve vários alunos, e as agências de fomento te dão dinheiro. Então aqui no Mato Grosso a gente tem a FAPEMAT, que é estadual, você tem a CAPES e tem o CNPq. Essas agências, elas liberam editais, né, que recebem projetos. Então se o teu projeto for aprovado, você vai receber aquela verba. Então assim, se você não tem projeto aprovado, você não consegue verba para fazer pesquisa e você não vai fazer pesquisa. Então aqui no Mato Grosso a gente tem pouco dinheiro, a gente tem pouco equipamento, mas a gente tem muita criatividade, né, e muita vontade de trabalhar. Então assim, eu aprendi muito no meu mestrado aqui no mundo pobre da ciência, que se você consegue fazer um experimento e daquele resultado você consegue fazer uma boa discussão e chegar a boas conclusões, você vai conseguir fundamentar o teu experimento, os teus resultados. Então a gente não faz 1 milhão de experimentos, por exemplo, para confirmar uma hipótese. Você faz um experimento, se aquele experimento te ajudou a confirmar aquela hipótese, ótimo, você vai lá e argumenta quanto a isso. Então a gente, assim, dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra trabalhar com muita coisa, mas muitas vezes você é impedido de publicar em uma revista top, digamos assim, uma revista muito boa, por causa disso. Gente, revistas científicas, elas às vezes querem que aquele artigo enviado tenha experimento com técnicas muito avançadas de pesquisa. Então, às vezes, a maneira como você fez o seu experimento é questionado pela revista e negado. E aí eles dizem, olha, você deveria fazer esse experimento de tal forma. Aí você fica assim, você vai me dar o dinheiro para fazer isso? Vai? Então, muitas vezes a gente publica em revistas de menor impacto por uma questão metodológica. Eu não tenho a metodologia de ponta para fazer aquele experimento, e aí a revista não aceita o meu experimento que eu fiz com todo carinho, amor e confiança e respeito e tudo mais. Então isso é uma coisa que muitas vezes impede, né, bons pesquisadores com bons trabalhos de divulgar a sua pesquisa. Uma questão de metodologia, de você ter dinheiro para fazer um experimento com uma técnica X das galáxias, que muitas vezes não traz um resultado confiável. Mas, né, enfim. Já no doutorado, eu já tive acesso a muito mais estrutura, porque você tem a estrutura do laboratório onde você trabalha, mas você também pode usar equipamentos de outros laboratórios. Eu, por exemplo, fiz uma parte dos meus experimentos do doutorado em São Paulo, né, lá na Santa Casa de São Paulo. E aí você pode também, eu trabalhei com outros laboratórios dentro do mesmo departamento. Então, no doutorado, eu tive muito mais acesso a equipamentos e técnicas para trabalhar. E também, quando eu fui para o Canadá, né, eu comecei a trabalhar com outras coisas também diferentes do que eu trabalhava aqui. Então, você tem universidades do interior do Brasil, digamos assim, né? Porque tirando o Sudeste, tudo é considerado interior do ponto de vista científico. Então, nessas regiões, o financiamento de pesquisa ele é muito ruim, é muito fraco e você não consegue, né, muitas vezes, trabalhar aquela hipótese que é tão legal por conta disso. Então, a gente tem muita limitação metodológica. Quando você vai para o centro de pesquisa do Sudeste, você tem muito mais acesso, você tem muito mais material, você tem muito mais dinheiro para trabalhar. Tem laboratórios lá em Ribeirão Preto, gente, que recebem 3 milhões de verba para pesquisa, porque trabalha com vacina, porque trabalha com pesquisa de medicamentos. Então, você tem financiamentos com muito mais grana do que você conseguiria aqui. Né? Aqui no Mato Grosso, se você ganhar, sei lá, 50 mil num projeto, meu Deus, é muito dinheiro, você vai fazer milagre com esse dinheiro. Então, durante o meu doutorado, por exemplo, eu vi muito desperdício
Então, assim, eu via muita gente fazendo experimentos que não iam resultar em resultado. Então, tipo, eu vou fazer esse experimento aqui pra ver, e aí se não der certo, tudo bem. Então, eu ficava fazendo muita coisa, gastando muito dinheiro e muito material, às vezes fazendo o experimento de forma errada, às vezes não chegando, ou então, eu não gostei desse resultado, eu vou esconder. Gente, isso não existe. Você fez o experimento, deu um resultado que você não gostou, se vira aí para explicar por que deu diferente do que você esperava. Então é um mundo diferente, né, no sentido de tem mais dinheiro e mais condições, porém quem faz o milagre é o aluno e o orientador, mas principalmente o aluno no caso do doutorado. Então você faz um experimento, você vê o que aquele experimento te trouxe de resultado, e aí você vai fazer um outro experimento para confirmar ou para somar com esse resultado que você obteve. Então a gente vai agregando experimentos para ir confirmando a nossa hipótese. E a pergunta a gente nunca fecha, né? Chega no fim do doutorado, você apresenta seu trabalho na banca e a pergunta é, mas e aí, o que você vai fazer agora? E sempre tem mais, sempre tem uma pergunta a mais, sempre tem um experimento a mais que você devia ter feito, não é uma coisa fechada. Então lá em São Paulo, né, lá na USP, a gente tem uma condição de trabalho melhor, porém, ainda assim, existe a questão das metodologias. Então na minha época, né, já faz 7 anos que eu terminei o doutorado, 7 anos. A técnica do momento, né, era a técnica do microarray. E essa técnica era uma técnica de avaliação de muitos genes ao mesmo tempo. E a gente não tinha essa técnica lá. Então, quando você ia publicar o seu artigo, você não fez essa técnica. Então, na minha época, eu via, por exemplo, um artigo inteiro escrito em cima daquilo, em cima de uma técnica que custa muito caro. E aí, assim, as conclusões do artigo, você fala assim, mas não dá pra concluir isso, mas você não pode afirmar isso com base só nesse experimento. Mas a técnica era o que valia mais do que a discussão do cara. Então, a gente vê, né, em revistas científicas de ponta, revistas científicas com a qualificação muito alta, com alto alcance, que nem sempre é o conteúdo do artigo que importa. Muitas vezes o que importa é o cara ter usado uma técnica X, ter gasto muito dinheiro naquele experimento que não conclui muita coisa. Então, a gente tem, de um lado, pessoas sem grana que não conseguem publicar porque você não tem aquela técnica, e do outro lado você tem gente que só faz uma técnica X que não dá para concluir nada e, no entanto, aquilo é aceito. A gente tem artigos que você pega para ler da Nature, da Science, por exemplo, que você fica assim, quê? Como assim? Porque é uma inferência muito grande sobre uma coisa muito pequena, mas porque é uma técnica cara, né? Aí tudo bem. E uma outra coisa que é muito importante também dentro, né, de um artigo científico e que a gente vê isso acontecendo muito é que, por exemplo, tem pessoas que fazem os seus trabalhos estudando células. Então, o que é feito? Eu pego uma célula, vamos falar uma, não é só uma, enfim. Mas você pega uma célula de fígado. Então, eu vou trabalhar com aquela célula do fígado. Eu coloco ela numa plaquinha que tem um meio de cultura, que é o alimento para ela viver ali naquela plaquinha. E você começa a... Vou falar de um jeito bem grosseirão, tá? Mas tipo assim, você joga coisas ali dentro daquele meio e vê o que a célula faz. Vê como é que ela responde. O quanto isso é mimético ao corpo humano, por exemplo. Então eu pego uma célula isolada, num meio de cultura ideal, e eu coloco alguma coisa ali dentro e eu falo que aquilo ali aconteceu. E tem gente que vai pegar esse artigo e vai transformar isso como se isso acontecesse de fato no corpo humano. Então esses estudos in vitro, né, que a gente chama, que é com a célula em cultura, eles são estudos que não devem ser translocados, digamos assim, para humanos, porque não é a mesma coisa, né? Você não tem
a mesma concentração de determinada droga, por exemplo, quando você faz no meio de cultura e quando você faz no corpo humano. Então isso é completamente diferente. Aí a gente tem os estudos em animais, em ratos e camundongos. Esses estudos também não podem ser feitos, não podem ser translacionados para humanos. É rato, é camundongo. Você tem ali uma pista, você tem ali uma base para você fazer um estudo em um animal mais complexo. Você não vai pular de rato para humano. Aí a gente tem, por exemplo, desculpa a tosse, gente. Vou deixar uma água aqui. A gente tem, por exemplo, os estudos em macacos, né? Aí, depois disso, você vai para o humano. Então, assim, você pega um artigo que foi publicado na Nature ou na Science, que foi feito com estudo em célula, e aí a galera despiroca, pega aquele estudo, fala que é desse jeito, que é o caso, por exemplo, da ivermectina. Então, pegaram ivermectina, jogaram na cultura de célula incubada com o vírus do Covid e falaram que... E matava a célula, matava o vírus. Mas em cultura, com uma concentração muito alta de droga. Então, não dá para eu pegar um artigo que foi feito em célula, que foi feito em animal e mesmo em macaco e falar que vai acontecer o mesmo em humano. Também não dá para você pegar um estudo que foi feito em 5 humanos e falar que isso é o que acontece com todo mundo. Então, assim... Dentro de uma pesquisa científica, também existe uma coisa que é o N, que é o número de sujeitos que você vai usar naquele experimento, daquela pesquisa. Então, assim, vozes na minha cabeça não é uma fonte de pesquisa. O meu vizinho tomou e deu certo não é uma fonte de pesquisa, não é uma fonte confiável. Para você ter um dado confiável dentro de um artigo científico, você precisa que aquele resultado se repita em um determinado número de participantes, né? Em um determinado número de ratinhos, celulinhas ou humanos. E assim, existem artigos científicos publicados, eu brinco, né, na revista Unipoc, que é, né? Ou existem artigos científicos publicados na Science ou na Nature, ou sei lá, que são revistas muito, muito, muito tops do mundo, digamos assim. Então, não é porque está escrito no artigo que é confiável. Você tem que ver quem é aquela revista, quem é aquele pesquisador, quem é o aluno que fez. Não é que você vai caçar o aluno, mas enfim. A questão é, metodologicamente, o que aquele artigo fala? O experimento que ele fez realmente permite ele concluir aquilo? Porque às vezes você faz um experimento e você quer tanto que aquilo seja o que você achou, que você propõe uma hipótese, mas não significa que é verdade. E assim, gente, no mundo da ciência também, né, existem pessoas mau caráter, como existe em todos os lugares do mundo. E o que isso significa? Situações que eu sei, que eu já vi, que eu já ouvi, né, que aconteceram. Gente, você tá lá fazendo seu experimento, às vezes é você e Deus. E você pode passar um resultado errado, você pode forçar um resultado. Quando você envia o teu artigo para uma revista, você envia o texto escrito. Você não envia resultado de trabalho, você não envia a tua ata, você não envia os teus arquivos de Excel, você não envia os teus dados, você envia o resultado final. Então, assim, existe artigos, por exemplo, que são fraude. Existe uma coisa que chama retratação. Já aconteceu com grandes pesquisadores aí. O cara retrata um artigo, ele retira o artigo. Porque ele descobriu que o aluno fraudou o experimento, porque ele descobriu que houve adulteração de resultado, porque ele descobriu que um roubou o resultado do outro. Então, gente, eu já ouvi história de assim, a pessoa fez o experimento, deixou o arquivo com os resultados no computador, uma outra pessoa, um outro aluno foi lá e roubou os resultados e falou que era dele. Então, assim, o fato de você ter um artigo publicado na sua mão, né, não significa que aquilo é 100% confiável. Então, a gente tem que avaliar qual é a revista em que isso está publicado, como esses experimentos foram feitos, quantas pessoas participaram desses experimentos, em que tipo de tecido foi feito em célula, foi feito em animal,
E assim, a gente tem hoje em dia, né, esse endeusamento dos artigos científicos quando você quer justificar a sua hipótese. Mas também tem muita gente que vai lá e fala: ah, mas eu não acredito nessas coisas aí não, para justificar os seus resultados empíricos, né, os seus resultados de vozes da minha cabeça. Então, assim, não é qualquer artigo que é verdadeiro, né? E muitas vezes as publicações que saem, elas têm que ser olhadas com cuidado. Eu não posso simplesmente pegar um resultado que foi publicado em cultura de célula e falar que isso acontece em humano. Eu não posso pegar um experimento que foi feito com 10 pessoas e falar que isso vai acontecer para todo mundo. Então a gente tem que ter um método, a gente tem que ter uma técnica, a gente tem que ter uma representatividade estatística daquela amostra, daquela população, e a gente tem que ter uma confiabilidade desses resultados. A gente costuma falar em ciência que, por exemplo, se eu pegar o artigo do fulano lá da Índia e eu reproduzir aquele mesmo experimento aqui no Brasil, eu tenho que obter os mesmos resultados. Então, o mesmo experimento feito da mesma forma, com os mesmos animais, ele tem que dar o mesmo resultado. Se ele não der o mesmo resultado, isso não é ciência. Então, é uma reflexão aí que a gente precisa fazer, né, sobre o mundo da ciência, sobre o mundo da pesquisa, sobre os artigos que são publicados. As oportunidades não são iguais para todo mundo. Os materiais disponíveis não são iguais para todo mundo. Nem todo cientista fala a verdade, tem caráter, né? E nem toda revista é justa nas publicações que faz, né? Porque às vezes, só porque você não tem aquele experimento com aquela técnica muito mega ultra blaster avançada, você não consegue publicar. E às vezes o seu trabalho é muito bom, a tua argumentação é boa, a tua discussão é boa, mas a revista não aceita porque ela quer que você faça um experimento X. Então, ficam aí, né, algumas reflexões baseadas na minha própria história, né, baseados em vozes da minha cabeça, mas também experiências minhas, de amigos, de pessoas queridas, pessoas que ainda continuam aí lutando para que a ciência funcione. E se você pensa em adentrar esse mundo, só vai. Mas vai com essa consciência de que não é fácil. Como nenhum trabalho é fácil, né, gente? Beijo pra vocês, obrigado pra quem ficou até o final. Se você gostou desse vídeo, dá um like, me segue, né, aquele pack de sempre. E tem mais coisas pra você ver aqui no canal. Beijos!